Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Relaxar, elevar nosso pensamento ao Pai, agradecer por esse momento, por esse nosso reencontro que nos trará ensinamentos da nossa doutrina espírita, ensinamentos que facilitarão nosso entendimento para o dia a dia, para a nossa reforma íntima. Pedimos ao Pai, aos irmãos, protetores da nossa casa, toda harmonia, toda guarnição, que o nosso palestrante de hoje seja inspirado, que consiga tocar o coração de cada um de nós, trazendo suas palavras de amor, de carinho, e que assim consigamos ter uma noite muito proveitosa e sair daqui com o nosso coração elevado para mantermos nossa semana com bons pensamentos e atitudes. Tenhamos uma excelente palestra e em seguida os nossos passes. Que assim seja. Boa noite a todos. Para nós é uma satisfação estar aqui nesta casa pela primeira vez. Estamos aqui a convite da URI1, a União Regional Espírita, que possamos na noite de hoje, cada um de nós encarnados e desencarnados, receber o alívio que nós buscamos para as nossas almas. E o tema que a URI nos apresentou, ou nos sugeriu, está contida no capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como título Bem-aventurados os brandos e pacíficos, e mais especificamente no item 6, que trata da afabilidade e da doçura. Mas antes de discorrer sobre o tema propriamente dito, vou pedir licença aos senhores para brevemente ler uma mensagem enviada por Emmanuel através do Chico Xavier, que também leva o título de Afabilidade e Doçura. Diz a mensagem: no exercício da afabilidade e da doçura, que atrairá em teu favor as correntes da simpatia, compadece-te de todos e guarda, acima de tudo, a boa vontade e a sinceridade no coração. Não será porque sorrias a todo instante que conseguirás o milagre da fraternidade. A incompreensão sorri no sarcasmo e a maldade sorri na vingança. Não será porque espalhes teus ósculos com os outros que edificarás o teu santuário de carinho. Judas, enganado pelas suas paixões, entregou o mestre com um beijo. Por outro lado, não é porque apregoas a verdade com rigor que te farás abençoado na vida. A irreflexão no serviço assistencial agrava as doenças e multiplica os desastres. Com a franqueza agressiva, embora tocada de boas intenções, não serás portador do auxílio que desejas,
conseguindo gerar tão somente o desespero e a indisciplina. Não será com elogio público ou com acusação aberta que ajudarás ao companheiro. Quase sempre, o louvor humano é uma pedra no caminho e a queixa, habitualmente, é uma crueldade. Sorrisos e palavras podem estar simplesmente na máscara. Na alegria ou na dor, no verbo ou no silêncio, no estímulo ou no aviso, acende a luz do amor no coração e age com bondade. Cultivemos a brandura sem afetação e a sinceridade sem espinhos. Somente o amor sabe ser doce e afável, para compreender e ajudar, usando situações e problemas, circunstâncias e experiências da vida, para elevar nosso espírito eterno ao tempo da luz divina. Emmanuel. Então, como dissemos no início, a mensagem da noite de hoje, para a nossa reflexão, trata justamente da afabilidade e da doçura. E nós encontramos no Evangelho segundo o Espiritismo essa mensagem, lá nas instruções dos Espíritos, enviada pelo Espírito Lázaro. Aquele Lázaro que era irmão de Marta e Maria, que foi ressuscitado por Jesus. E o que é a afabilidade? A afabilidade é a qualidade de quem é cortês, quem é delicado, quem é amável, quem é agradável, aquele que se tem facilidade de se trocar diálogo, de se conversar. E a doçura? O que é a doçura? É a qualidade de quem é suave, meigo, branco. Nós observamos no dia de hoje que a habilidade, a doçura, ela está muito esquecida entre nós, principalmente no momento político que nós estamos atravessando. Evidentemente que não vamos falar de política aqui, mas nós que nos intitulamos cristãos, nos intitulamos espíritas, jamais podemos disseminar o ódio da forma como nós estamos, muitas vezes, observando. E esse ódio, muitas vezes, essa falta de compreensão, essa falta de afabilidade, de doçura, nós observamos no nosso meio, mais especificamente, no meio espírita. Então nós temos que rever as nossas atitudes, os nossos atos, porque se nós quisermos ser tratado com respeito, tratado com doçura e com afabilidade, nós também temos que ser assim. Porque a afabilidade e a doçura, elas se originam da benevolência. O que é benevolência? É a prática do bem. E nós não podemos esquecer que a prática do bem está associado ao amor ao próximo. Eu arrisco a dizer que no nosso Evangelho, no Evangelho segundo o Espiritismo, que contém 28 capítulos, nós encontramos no capítulo 11, o capítulo que trata do amar ao próximo como a si mesmo.
no meu ponto de vista, o capítulo mais importante do Evangelho. Porque ele fala daquilo que Jesus veio nos ensinar. A lei do amor. E é amar ao próximo. É nós fazemos a ele aquilo que nós gostaríamos que ele nos fizesse. O nosso próximo não é tão somente o nosso pai, a nossa mãe, a nossa esposa, o nosso esposo, os nossos filhos. O nosso próximo são todas as pessoas que cruzam o nosso caminho e também aqueles que não cruzam o nosso caminho. E Jesus veio dar prova, veio mostrar através das suas ações, das suas atitudes, que para se chegar à paz, nós não precisamos utilizar de armas inadequadas. A enxada foi feita para carpir, ou para capinar, como queiram. Ela não foi feita para ser tocada, para ferir o nosso irmão. E por mais que a gente defenda uma causa, essa causa ela tem que ser utilizada com as suas armas próprias. Porque Jesus revolucionou, ele veio revolucionar. Mas ele utilizou como arma, se quisermos entender como arma, talvez não seja o termo mais apropriado, mas a arma que Jesus utilizou foi a sua exemplificação através do amor. E tantos outros que a gente vê na história, como Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, tantos outros, que por mais divergências, por mais problemas que tivesse, jamais se utilizaram da violência, seja da violência física ou seja da violência verbal. Porque hoje, como nós vivemos na era tecnológica, a maior violência hoje está nas redes sociais. E nós não podemos, como diz Emmanuel, e como diz Lázaro na mensagem, nós não podemos ter duas caras, ou nós não podemos utilizar máscaras. Se nós somos afáveis em qualquer lugar. Se nós somos cortês em qualquer lugar. E Lázaro diz em sua mensagem que em casa muitos são tiranos dos seus familiares, são agressivos, incapazes de gestos de delicadeza, mas fora do lar apresentam-se de forma bem educada, no falar, no ouvir e no agir com as outras pessoas. Porém, basta um contratempo lá fora para ele mostrar realmente quem ele é. São bem-aventurados que, esforçando por compreender e aceitar todas as pessoas como são, querendo para elas o que de melhor for possível, usando de benevolência para com suas faltas e omissões, tiver sempre atitudes de delicadeza e afabilidade em todos os relacionamentos. Os tiranos a quem Lázaro fala são pessoas dominadas pela hipocrisia, afastando-se cada vez mais da autenticidade e da sua verdadeira maneira de ser. Nós percebemos muitas pessoas assim.
que são cobertas de hipocrisia. Dizem o que tem que ser feito, mas na verdade não fazem aquilo que deve ser feito. Evidentemente que cada um de nós tem o direito de expressar a sua opinião, até porque foi nos dado por Deus o livre-arbítrio. Mas nós temos que respeitar a opinião alheia. Porque se nós queremos que o outro aceite a nossa ideia, que o outro aceite a nossa forma de pensar, que o outro aceite a nossa forma de agir, o outro também quer isso de nós. Então, se nós não nos entendermos, não compreendermos isso, aí dá no que dá o que a gente está vendo por aí. Cada um querer ser o dono da verdade, aí onde se dá os conflitos, as guerras entre nações, as guerras dentro dos próprios lares, onde filhos e pais não conseguem se compreender, esposos e esposas não conseguem se compreender, porque cada um pensa mais em si, quer prevalecer a sua vontade do que a vontade do outro. No amar ao próximo como a si mesmo, está implícita a ideia de que o amor a si próprio exige de cada um de nós, existe em cada um de nós, e assim Deus nos fez. Então já existe esse amor dentro de nós, que Deus nos colocou. O que não está dentro de nós é a vontade o que não está dentro da vontade divina é o egoísmo. Esse amor exacerbado que só enxerga as suas necessidades, colocando-se no centro de tudo e de todos. Nós somos egoístas. Nós somos orgulhosos. Tem pessoas que dizem, não, eu não sou egoísta porque eu não quero nada do que é o do outro. Mas existem várias formas de ser egoístas. Porque quando nós decidimos muitas vezes o que os nossos filhos devem fazer ou deixar de fazer, nós estamos sendo egoístas. Evidentemente que quando nossos filhos ainda não têm condições, estamos falando de filhos em tenra idade, ou se não, filhos com necessidades especiais, que precisam realmente de uma orientação muito mais apurada dos pais, mas os nossos filhos crescem e nós muitas vezes achamos que ele é sempre aquele bebê. Nós não damos liberdade para ele agir. Isso estamos falando dos nossos filhos, mas nós temos os problemas no nosso trabalho, nós temos as dificuldades que a gente tem no trânsito. Eu agora vindo aqui, nesse trânsito agradável aqui do Itacurubi, recebi uma fechada ali. Ainda bem que eu estava vindo para cá. Então é constante vigilância. Constante vigilância nós temos que ter em nossos pensamentos. Porque o que nós somos por fora é aquilo que nós somos por dentro, muitas vezes. Ontem fazíamos o Evangelho no Lar em casa e comentávamos sobre isso, que não é o que entra para dentro de nós, que nos macula, ou que nos torna, não gosto de usar o termo,
nos torna pecadores, mas é aquilo que sai. Porque uma palavra, uma simples palavra, pode ferir muito mais do que um gesto. A calúnia fere. E uma calúnia lançada, ela mantém por muito tempo o seu efeito. Me lembro de uma história que uma menina chegou para o seu pai e disse que falou na escola sobre uma inverdade, ou seja, acusou uma coleguinha na escola, caluniou. Aí o pai chamou ela, foi exemplificar. Foi até o quarto, pegou um travesseiro, sabe aqueles travesseiros que antigamente se tinha aquelas, tipo umas peninhas dentro, né? Que a gente sopra. Pegou um travesseiro daquele, desmontou o travesseiro todo e ligou um ventilador. E quando ele ligou o ventilador, todos sabem, o que tinha naquele travesseiro se perdeu, voou para todos os cantos, chegou a cair para fora da casa e com a força do vento foi levando. E o pai pediu para a filha: agora eu quero que você junte todas essas palhas ou essas folhas, esses algodões que estavam aqui dentro desse travesseiro. E a filha disse: mas como, papai? Como é que eu vou fazer isso se elas voaram, se o vento levou para todos os lados, eu não tenho condições de pegar? E aí ele falou: a calúnia funciona dessa forma. Quando você joga uma calúnia, faz uma calúnia, ou lança uma calúnia contra alguém, e que você queira se recuperar, é muito difícil. Você não consegue, muitas vezes. As marcas ficam. Então nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos, com aquilo que nós compartilhamos nas redes sociais. Ah, eu compartilhei porque mandaram para mim. E ainda a pessoa bota lá embaixo: estou compartilhando porque mandaram para mim. Não tem nem o cuidado de saber se aquilo é verdade ou se não é. E não importa de quem está sendo tratado ali. Não importa de quem. E mesmo que fosse verdade, não nos cabe esse tipo de atitude. Divulgar, julgar. Isso é falta de amor ao próximo. Quando falei inicialmente que o capítulo 11, que trata do amor ao próximo, na minha maneira de entender, é um dos capítulos mais importantes do Evangelho, porque é dele que vai derivar todos os outros capítulos. Porque nos outros capítulos nós vamos falar de indulgência, nós vamos falar de paciência, de virtudes que têm sua origem na benevolência. E a benevolência é um ato de amor ao próximo. Para libertarmos do egoísmo, precisamos nos conhecer, aceitar as pequenas coisas boas que temos, bem como as nossas imperfeições, considerando que somos espíritos em evolução. Então nós temos que reconhecer que nós somos espíritos imperfeitos. Que é muito fácil nós encontrarmos a imperfeição no outro. É muito simples nós apontarmos a imperfeição no outro. E é muito fácil nós encontrarmos virtudes em nós. E virtudes que muitas vezes nós não temos. Só que a nossa falta de humildade nos faz pensar que temos determinadas virtudes. Todavia, não podemos, por amor a nós mesmos, conformarmos
com as poucas coisas boas e as muitas imperfeições que temos, pois estamos reencarnando tantas vezes quanto forem necessárias na Terra para desenvolver nosso potencial divino e melhorarmos perseverantemente. Nós temos uma bengala bastante, principalmente, não vou dizer que todos, mas a grande maioria dos espíritas tem uma bengala, que é a bengala de dizer o seguinte: eu erro porque eu sou imperfeito ainda. Nós temos isso. Muitas vezes nós dissemos: mas eu sou imperfeito, é por isso que eu erro. Eu sempre costumo dizer que nós somos imperfeitos, mas não foi por culpa de ninguém, não. Nós somos imperfeitos que é por culpa nossa. Nós é que nos tornamos imperfeitos. Porque Deus nos criou igual, simples e ignorante. Ignorante no sentido do não saber, do não conhecer as coisas. Agora, o nosso egoísmo é que nos tornou assim imperfeitos. Então é culpa nossa. E nós estamos aqui, como nós falamos agora, lemos agora, numa jornada constante, encarnando, desencarnando, aprendendo. Viemos aqui aprender, falhamos aqui, voltamos. Aí vamos para o mundo espiritual aprender, porque lá a gente também aprende. A gente aprende lá, recebe todos os ensinamentos que a gente ainda não conseguiu ainda assimilar aqui. E lá nós chegamos a uma conclusão de que vale a pena a gente trabalhar no bem. Então a gente pede para voltar. Aí a gente diz assim: não, eu quero voltar naquela casa lá, eu quero ser pai, eu quero ser filho, eu quero aquela como minha sogra, como eu sou, como meu cunhado, eu quero aquele como meu chefe, muitas vezes, aquele que a gente... E nós muitas vezes participamos desse processo reencarnatório para cá. Nós não caímos de paraquedas aqui. E não existe acaso no plano divino. Aí nós nos preparamos lá, nos convencemos e dissemos: aperta o elevador que eu quero descer. Aí nós descemos. Descemos e nos defrontamos num lar que nós pedimos para nascer. Pedimos para nascer naquele meio. E pela bondade divina nos colocou o véu de esquecimento para nós não ver do nosso Pai, nós não conhecer no nosso lado um filho que talvez foi um inimigo meu no passado, que só através da reencarnação é que a gente pode conseguir o perdão, o amor. Só que nós nos esquecemos. E aí nos revoltamos e dissemos: eu não pedi para nascer aqui, eu não pedi para ser teu pai, eu não pedi para ser teu filho, eu não pedi para ser tua mulher. Muitas vezes pede, porque tem tantas oportunidades, vai pegar sempre aquela. Então é assim. Então, sendo assim, nos aceitar como somos é apenas o primeiro passo para, no uso do livre-arbítrio, continuarmos nessa existência, nosso processo evolutivo. Mas para que isso aconteça, precisamos ser honestos e sinceros para conosco mesmo. Precisamos fazer uma avaliação dos nossos atos, das nossas atitudes. Precisamos nos conhecer. E qual é a maneira melhor de nos conhecer? Vendo se estamos fazendo exatamente aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizesse. Analisar os nossos atos e perguntar para nós mesmos:
Se eu visse alguém fazer isso que eu estou fazendo, o que eu pensaria daquela pessoa? É um exame de consciência muito simples. Parece, né, muito simples. E se nós chegarmos à conclusão de que nós iríamos achar ruim, que iríamos julgar, que não é correto o que aquela pessoa estaria fazendo, então nós não temos que fazer. Então nós temos que nos colocar no lugar do outro. E colocar no lugar do outro é que é o grande problema. O nosso orgulho não permite isso. Porque eu sou melhor, ou porque quem fez foi ele que me provocou. Mas não foi essas lições que Jesus deixou. Ele nos deixou aqui, ó, um roteiro. Tem um roteiro. Tem a bula, igual aquela bula do remédio. Igual aquela receita que o médico nos receita para curar a nossa doença do corpo, mas nós negligenciamos, nós não obedecemos. É para tomar de 2 em 2 horas? Hoje eu não vou tomar, vou tomar amanhã. É para caminhar? Não, hoje eu estou com preguiça, não vou caminhar. É a receita, é a bula. E aqui também tem. Falou-se aqui na abertura dos trabalhos da reforma íntima, na mensagem que abriu os trabalhos. Essa reforma que é tanto falada, tão comentada nas tribunas, que é nós nos melhorarmos, nós nos transformarmos. E a gente só se transforma com a prática do bem, não existe outra, com a caridade. Como diz Kardec, fora da caridade não há salvação. Então, meus irmãos, precisamos a cada dia avaliar nossas atitudes, ver de que forma que nós agimos durante o dia. Quando a operadora de telemarketing ligou para nós 10 vezes durante o dia, só eu sei, perdoe, Senhor. Como é que nós agimos? Na hora nós não pensamos, mas a operadora de telemarketing está fazendo o trabalho dela. Como é que nós agimos quando uma travessa dá uma fechada no trânsito? Como é que nós agimos lá no nosso trabalho, quando o chefe por nada diz o seguinte: olha, fulana de tal, a tua colega ali foi promovida, mas por que ela foi promovida se eu sou melhor do que ela? Ou se eu faço o mesmo que ela? Agora está aí a onda, né? Do salário igual de homem para mulher. Mas por que meu salário é igual? Ou não é igual, é diferente? E tantas outras situações. E nós temos que ver de que forma que nós estamos reagindo a isso. Se estamos reagindo com agressividade, então temos que aceitar tudo? Não, não é isso. Porque Jesus não aceitava tudo. Jesus não botava a mão na cabeça e não dizia assim, tadinho dele, ele precisava. Mas também ele não julgava. Ele orientava. Ele dizia, vá e não peques mais. E ele foi um dos maiores injustiçados na face da terra, como todos nós sabemos. E não tinha nada para sofrer, não tinha nada para penar. Não tinha nada.
Vinha eu agora dentro do carro, escutando uma palestra do Haroldo Dutra, que fala, né, conta que Jesus já é um espírito evoluído há mais de 4 bilhões de anos. E nós muitas vezes queremos nos comparar a ele. 4 bilhões de anos. Queremos nos comparar àquele que é o governador da terra, aquele que participou da criação da terra. E basta um olhar atravessado para nós nos ferirmos, para a gente se ofender. O esforço aparece quando sentindo um impulso, uma vontade de agredir, de revidar, nós nos controlamos. Então a gente tem que se controlar. Conhece o verdadeiro cristão pelas suas obras. Pelas suas obras. Porque quando nós estamos vendo vândalos, ou quando a gente age com agressividade, vamos ver, Jesus agia assim, não agia assim. Então isso não é um ato cristão. O esforço do aperfeiçoamento espiritual, ou o aperfeiçoamento espiritual, ele é individual. Ele é individual. Eu não dependo dela para me aprimorar espiritualmente, ela não depende dela, ele não depende... Não. O esforço do aprimoramento, do aperfeiçoamento espiritual é de cada um de nós. Mas é claro que nós precisamos viver juntos para esse aprimoramento, que faz parte de uma lei de Deus, que é a lei de sociedade. Porque sozinhos nós não conseguiríamos exercitar o perdão se nós fôssemos colocados no meio de uma mata, sozinhos, sem ninguém, no meio de uma ilha. Que tipo de exercício de amor nós praticaríamos ali? Poderíamos praticar o amor de cuidar das plantas, de coisas e tal. Mas o amor ao próximo, como é que nós vamos exercitar se nós não temos a quem nos provocar? Não tem ninguém para nos provocar. Então nós só exercitamos, praticamos esse amor na convivência diária. E a melhor convivência diária para isso está lá, no ambiente dos nossos lares. Porque é lá que a gente aprende a ser paciente, ou teríamos que aprender. É lá que a gente tem que aprender a tolerar. Porque se nós não conseguimos conviver entre 4 paredes, com 4 pessoas, considerando uma família, um casal e 2 filhos, como nós queremos melhorar o mundo lá fora? Se nós não conseguimos compreender 4 pessoas, se 4 pessoas não conseguem se entender, se 4 pessoas não conseguem se entender, como é que eu quero entender o que se passa na casa do vizinho, o que se passa na minha rua, o que se passa na minha cidade, no meu estado, na minha nação, o que se passa no mundo? Tem gente que tenta defender causas lá do outro lado do mundo, mas não consegue defender e resolver o problema da sua casa. É na sua casa o exercício. Porque se nós fizermos isso, nós estaríamos utilizando máscaras. Estamos utilizando máscaras. Querendo ser bom lá fora, mas dentro não fizemos a nossa parte. Dentro da nossa casa, naquilo que está ao nosso alcance. Então, quando o maior número de pessoas agir de forma autêntica consigo mesmo e com os outros,
inspirando confiança uns nos outros, originando respeito mútuo aos deveres e direitos de cada um, a Terra estará bem mais próxima de se tornar um mundo regenerado. Então, quando cada um de nós se comprometer com a prática do bem, com a caridade, quando cada um de nós se comprometer com isso, a Terra vai ficando um pouco melhor. Porque ele fez um pouquinho, pô, já melhorou. Ela fez mais um pouquinho, já melhorou. E assim a gente vai regenerando o nosso planeta. Lázaro termina sua mensagem dizendo: aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, jamais se desmente. Porque uma mentira, olha, quem mente tem que ser um grande artista. Porque tem que manter aquela mentira até o fim. E chega um final, chega um determinado momento que ele já se perde, né? Nem se lembra mais do que mentiu. Agora, quando você é verdadeiro, não existe isso. Você é verdadeiro sempre. Você não tem o que inventar. Na mentira, não. Na mentira, você tem que estar inventando mentira em cima de mentira para esconder outra. É isso que Lázaro está dizendo. Então, ele é o mesmo para o mundo e na intimidade. E sabe que se pode enganar aos homens pelas aparências, mas não se pode enganar a Deus. E nós não podemos esquecer, muito embora nós não conseguimos ver, alguns conseguem sentir, alguns conseguem ouvir, mas a grande maioria não. Mas nós temos junto de nós a nos acompanhar irmãos desencarnados, esperando momentos, muitas vezes, da nossa invigilância. Nós temos o nosso anjo de guarda também, junto de nós. Então, quando nós estivermos pensando em fazer alguma coisa errada, ou que estivermos fazendo alguma coisa errada, temos que pensar, meu anjo de guarda está vendo. Tem alguém vendo o que eu estou fazendo. Tem alguém vendo. Jamais conseguimos dar aquilo que não temos. Só pode dar amor quem eu tenho. Partindo, pois, do amor que sentimos por nós mesmos, podemos amar ao próximo. Então, só podemos amar, dar amor, se nós temos. Nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Que a paz de Jesus abençoe e envolva o coração de cada um de nós. E que possamos levar para os nossos lares paz, harmonia. E que essa paz e harmonia possa ser lá distribuída aos nossos entes queridos que nós deixamos sob a guarda de Jesus. E que também essa paz e essa luz possa alcançar a todos aqueles que nos acompanham espiritualmente. Muito obrigado e boa noite a todos. Palestra muito linda, ensinando para a gente um pouco da receita de espalhar esse amor, essa doçura. E queria pedir se tu faz a prece de encerramento. Pode ser. Obrigada. Vou tomar. Então vamos, nesse instante, agradecer a Deus e a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima. Agradecer aos bons espíritos, os nossos amigos espirituais, nossos anjos de guarda, e todos os espíritos amigos que estão presentes e que nos acompanham nessa jornada terrena. Que a tua paz e a tua luz, Senhor, envolva o coração de cada um de nós. Que os nossos anjos protetores, nossos anjos de guarda, possam estar conosco esta noite, no momento do nosso sono,
e que Ele possa nos conduzir, se for da bondade de Deus, se for da vontade de Deus, que possamos lá encontrar nossos entes queridos na espiritualidade e recebermos conselhos, matar nossas saudades e que ao acordar possamos manter viva essas recordações para que possamos assim continuar com mais tranquilidade a nossa caminhada terrena. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo.